Leve igual verdadeiro. Você apenas sabe. Experimente a energia das palavras neste livro. Como elas se depositam em você, com leveza ou com peso? Agora saiba que o que é verdadeiro sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Se isso faz você se sentir mais leve, é verdadeiro para você, por mais estranhas que as palavras possam parecer. Talvez não seja verdadeiro para qualquer outra pessoa, no entanto, é verdadeiro para você. Vou repetir: algo que seja verdadeiro para você sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Sim, falei isso agora 2 vezes, mas 2 vezes podem não ser suficientes para você acreditar em mim. Veja, uma das regras desta realidade é que não se pode ser capaz de apenas saber. No entanto, esta é uma de suas capacidades mais fundamentais. Essa é uma maneira de saber tudo o que é certo para você e tudo o que é errado para você. Mas, como somos ensinados que não podemos apenas saber, passamos a vida inteira tentando compreender tudo. E se você apenas souber? E se isso for muito mais simples e muito mais rápido do que tentar compreender tudo? O que é mais rápido? Pensar ou saber? Saber, certo? E se o que for verdadeiro para você apenas o faz sentir-se leve? O que não for, não faz. Sua vida inteira, você não desejou uma maneira mais fácil de ter uma consciência do que é verdadeiro para você? Isso não tornaria sua vida muito mais fácil? Tudo bem então, aqui está novamente. A verdade sempre faz você se sentir mais leve. Uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Então, mesmo se o que você ler aqui caminhar em sentido contrário a tudo o que pensou antes de abrir este livro, se isso faz você se sentir mais leve, é provavelmente verdadeiro para você. Se faz com que você se sinta mais pesado, então é uma mentira. Portanto, se você ler alguma coisa neste livro que faça você se sentir mais pesado, ou que não é verdade para você pessoalmente, ou que entra em conflito com alguma coisa que decidiu ser verdadeira no passado, se realmente não for verdadeiro para você, não a compre. Você ainda pode receber todas as outras partes deste livro que são verdadeiras para você. Agora vem a parte esquisita disso. Algumas das maiores limitações que criamos são as coisas que decidimos serem verdadeiras, que na realidade não são. Digamos que você decide que sua mãe verdadeiramente o odeia, ou você decide que há uma falta de cuidados ou de amor no mundo. Experimente essas. Elas o fazem sentir-se mais leve? Se assim for, é verdadeiro. Se fizer com que você se sinta mais pesado, é uma mentira. Saiba o seguinte: aceitar o ponto de vista de outra pessoa, mesmo se for verdadeiro para ela, vai sempre fazer com que você se sinta mais pesado também, porque não é verdadeiro para você. Não é o seu ponto de vista. Doce, querida, linda pessoa que você é. O que é verdadeiro para você sempre vai fazer com que você se sinta mais leve. Sempre. Se for pesado, é uma mentira, ou não é o seu ponto de vista. Ponto final. Realmente e honestamente. Neste livro, vamos analisar muitas das coisas que você pode ter aceitado como verdadeiras para você, mesmo quando não foram, e mesmo que elas possam não lhe ser mais úteis. Você estaria disposto a escolher alguma coisa completamente diferente agora? Como? Aqui está o início. Por favor, use esta ferramenta ao ler o livro. De novo e de novo e de novo, faça a pergunta: leve ou pesado? Mesmo que você imagine que não sabe o que é isso ou qual é a sensação. Ao fazer essa pergunta, que é realmente aplicar uma ferramenta muito simples, porém dinâmica, você obterá a consciência do que se trata essa coisa de leve e pesado. Uma mulher, em um curso que estava ministrando, afirmou:
Estava perguntando se as coisas eram leves ou pesadas, pensando que não estava captando nada. Então, um dia, 3 semanas depois, eu simplesmente sabia. Fiz uma pergunta e eu sabia. E em vez de me deixar, esse conhecimento continuou a crescer. Claro, eu o nego algumas vezes, principalmente quando quero fazer uma escolha que sei que não vai funcionar bem para mim. Mas esta ferramenta mudou tudo para mim. Obrigada. Mostro-lhe uma outra maneira de usar esta ferramenta. Se algo é leve para você, quando você o ouve ou pensa em fazê-lo, então esse é geralmente o resultado que será criado em sua vida se você escolher aquilo. Se parece pesado quando pensa em fazê-lo, esse é geralmente o resultado que será criado. Então, por exemplo, digamos que você está na lanchonete de sua cidade tomando uma mistura de café expresso triplo com leite vaporizado, chantilly duplo e calda de caramelo quádrupla e começa a conversar com um homem muito atraente. Embora ele pareça zombar da sua escolha de café, ao pedir um descafeinado light com chá de ervas sem açúcar, ele lhe convida para sair. Ainda que você não saiba por quê, fica uma estranha sensação de peso assim que ele de repente faz a pergunta. Esse peso é uma indicação do que vai acontecer se você aceitar a proposta dele para sair. Por quê? Porque assim que você recebeu o convite, você pode ver o futuro que ocorrerá se responder sim ou não. Você sabe, e é assim que isso funciona. Você sabe, embora não deseje saber que sabe dessas coisas. Mas se fizer uma retrospectiva de sua vida, você não soube o tempo todo? Você não esteve sempre consciente de quando algo não ia resultar bem para você? Neste exemplo, você nem mesmo tem que ir ao encontro para obter a informação sobre como isso vai resultar. Algo que parece mais leve ficará mais leve para você. No caso do encontro acima, pode ser que o homem atraente não fosse apenas atraente, mas julgador com relação às escolhas alimentares das pessoas, ou apenas julgador de maneira geral. Caso você não tenha compreendido ainda, pessoas julgadoras não são uma companhia divertida. É sempre pesado quando se está sendo julgado por qualquer coisa. Aqui está algo bom para saber. A não ser que sejam familiares, você pode escolher não ter como companhia pessoas julgadoras, se não quiser. Outra coisa, se quiser ter uma vida agradável, faça escolhas que o deixem sentir-se leve quando pensar sobre elas, porque essas são as que vão trazer mais leveza quando você as escolher. Além do julgamento. Os reis e as rainhas do julgamento. Por que é que a pessoa mais limitada sempre vence neste planeta? Por que sempre desistimos de nossa realidade e consciência e nos afastamos da pessoa com o ponto de vista mais limitado e com mais julgamento? Por que é que você diz: "Ah, eles devem estar certos, porque estão me julgando muito rigorosamente"? Ou "Ah, eles devem estar certos porque são muito maus"? O fato de o julgarem tão rigorosamente não significa que estejam certos, meu lindo amigo. Significa apenas que eles são os reis e as rainhas do julgamento. Portanto, estou errado, certo? Há alguém em sua vida que não o julga de forma alguma? Nem que seja uma só pessoa? Se você tem uma pessoa que não o julga, você percebe como é saudável e carinhoso estar em torno dela? Como após apenas 10 minutos na companhia dela, seu ser e seu corpo inteiro relaxam? E se você fosse essa pessoa? Para você, como você seria visto se alguém estivesse disposto a perceber você inteira sem julgamentos? Como você se veria se percebesse você inteira sem julgamentos? Você não desejou isso sua vida inteira? Entretanto, você sempre aplica um critério. Você diz: posso ter isso se for perfeito, ou posso ter isso se isso coincidir com o que todos os outros em minha vida sabem que é possível, ou posso ter isso se puder finalmente me livrar de tudo que decidi estar errado comigo, ou
posso ter isso se puder deixar meus pais ou meu companheiro felizes. E se, em vez disso, você disser: ok, vou escolher e pedir para que eu deixe de me julgar e entrar no que seja o perceber, saber, ser e receber tudo de mim sem julgamento, perfeito ou não. Tudo o que não permite que isso apareça, vezes um deusilhão, um número tão grande que só Deus conhece, você vai destruir e descriar tudo isso? Sim? Certo e errado, bem ou mal, pode poc, todas as noves curtos, garotos e aléns. Obrigado. E se essa fosse a possibilidade, você consideraria ter mais disso? Embora ninguém jamais o tenha ensinado como? Para mim, esse é um aspecto essencial de ser você. Perceber, saber, ser e receber você sem julgamento. Uma das maiores tristezas neste mundo, para mim, é que ninguém jamais nos ensina que isso é valioso, muito menos como ser isso. As pessoas lhe ensinam como se ajustar a esta realidade. Elas lhe ensinam como julgar. Elas lhe ensinam como se separar dos outros, como deixar você equivocado, como tentar vencer, como não perder e presumidamente como acertar aqui. Mas nunca lhe ensinam a ser. Eles lhe ensinam a pensar, como se submeter a exames, como dirigir, como ler, como resolver problemas matemáticos, mas nunca lhe ensinam a ser. Quando falo sobre essa ideia de ser, não se trata de alguma coisa que você aprenda. É alguma coisa que você pode escolher ser. Muitas vezes isso exige muita desaprendizagem da sua parte. E se ser parecesse completamente diferente do que você imaginava? E se não houvesse nada de errado com você? Você já observou como é saudável e carinhoso ter crianças pequenas por perto? Sabe por quê? Porque você não está sendo julgado. Elas o veem como um ser, sem ponto de vista. Na realidade, você se permite ser você sem qualquer julgamento. As crianças não têm um ponto de vista de que você deva ser diferente do que você é neste exato momento. Você não é um erro aos olhos delas. Quando da sua vida você passou acreditando que era um erro? Ok, isto é algo que sei. Não há nada de errado com você. Você não é um erro. Você é uma das maiores correções que o universo jamais presenciou. Somos ensinados a criar nossa vida inteira através de julgamento, exceto naqueles raros momentos de espaço que temos em nossa vida. 99,9999999% de sua vida você funciona com um julgamento. Agora, o legal é que mesmo quando lê a frase acima, você pensa: ah, meu Deus, eu sou tão mal, sou tão errado por fazer isso. Isso, meu lindo amigo, é julgamento de você, mais uma vez. Se não houvesse nada errado com você e nada para desfazer, por onde você começaria? Onde você iniciaria? O que escolheria? A maioria de nós está tentando desfazer o erro antes mesmo de iniciarmos. Sabemos que deve haver algum erro inerente e importante em nós, porque podemos senti-lo em nossos ossos. Realmente, isso é tudo sobre o qual temos certeza. Então, você imagina, se eu tivesse o relacionamento certo, ou bastante dinheiro, ou os filhos mais lindos do planeta, então tudo deixaria de estar errado. E então, você obtém todas essas coisas e ainda se sente errado. Sabe por quê? Porque a ideia de que há algo errado com você é uma mentira. E você não pode transformar uma mentira em uma verdade. Você só pode reconhecer que é uma mentira e deixar de aceitá-la. Então, vamos analisar por um momento. O que é valioso nesta realidade? Uma das grandes coisas realmente valiosas nesta realidade é o julgamento, como se isso fosse consciência, como se essa fosse uma maneira de criar coisas. Mas, toda vez que você julga, você se separa da pessoa ou coisa que está julgando. E para fazer isso, você também não tem que se separar de você? Todas as coisas que você criou e instituiu para se separar de você, aceitando a mentira de que o julgamento é para você real e verdadeiro, você vai destruir e descriar tudo isso? Sim,
Certo e errado, bem ou mal, Podipoc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Obrigado. Sua vida tem algo a ver com você? Conheci um homem em um curso em Montreal. 10 anos antes, ele tinha vendido sua empresa e ganhado mais dinheiro do que se poderia imaginar. Estava com a vida tranquila. Tinha carros, casas, mulheres e uma renda. Mas tudo o que pensava era: isso é tudo? Esta realidade lhe diz que se você tiver bastante dinheiro, se possuir este modelo de carro, este tipo de casa, este tipo de relacionamento, então você será feliz e se sentirá realizado. Pergunte a si mesmo: isso é verdadeiro para mim? Não importa em que área você tem esta realidade como o padrão para uma vida bem-sucedida. Quando você a alcança, nunca é suficiente. Por quê? Porque ela não inclui você. As pessoas com quem trabalho me falam: venho mantendo este relacionamento, mas não tem nada a ver comigo. E eu pergunto: quanto do restante da sua vida tem algo a ver com você? E elas percebem: oh meu Deus, nada. A maioria das pessoas que levam uma vida normal, média, comum, não tem isso. Claro que isso se opõe a tudo o que aprendemos com relação a validar os pontos de vista de outras pessoas e defender esta realidade a todo custo. Observo ao meu redor e vejo a maioria das pessoas provando que o que elas estão escolhendo é certo e provando a correção que elas decidiram que devem ter, sentindo ao mesmo tempo, em seu próprio universo, que estão de alguma forma erradas. Em resumo, elas estão tentando desesperadamente fazer tudo certo, embora sentindo que devem estar de alguma forma terrivelmente erradas. Esse ponto de vista termina regendo suas vidas. Elas nem sabem por que estão erradas, apenas sabem que estão erradas. Qualquer que seja a razão e a justificação, isso as impede de se ver. Isso as impede de jamais ter o que elas verdadeiramente gostariam de gerar e criar na vida. Isso as impede de jamais estar verdadeiramente em paz ou verdadeiramente felizes. Essa tem sido sua situação também? Não tem de ser assim. Grande parte do motivo de eu ter contemplado o suicídio há 11 anos foi porque estava tão cansado da sensação, permeando incessantemente minha vida, de que havia algo errado comigo que eu não podia mudar. Eu e as milhares de pessoas com quem trabalhei nos últimos anos somos uma prova viva de que não tem de ser assim. Isso pode mudar. É por isso que escrevi este livro, para que você saiba que o nível de mudança que você vem pedindo realmente existe. Então, se você vem se sentindo errado ou se você vem acreditando que não pode mudar o que desesperadamente deseja mudar, apenas reconheça que se encontra neste exato momento. A disposição de ter essa vulnerabilidade com você mesmo pode mudar sua vida inteira. Então pergunte: o que mais é possível? Você percebeu que essa é também uma pergunta? Quantas vezes em sua vida você se sente como se estivesse apenas desempenhando um papel? Por que estou desempenhando este papel? Não quero desempenhar este papel. Qual a minha escolha neste caso? Em algum ponto da sua vida você decidiu que papel desempenharia e depois escolheu o personagem, o figurino e a contribuição para aquele papel em todas as situações diferentes. Por quê? Apenas porque o fez. Por um lado, é mais ou menos como sentir que está vivendo a vida de outra pessoa, ou o ponto de vista de outra pessoa. No entanto, você continua voltando a desempenhar aquele papel como se fosse a soma total de você e a única escolha que tem. Há algumas mulheres que escolhem o papel de estrela principal. Elas são a estrela principal onde quer que estejam e o que quer que façam. Entram na sala e todos os olhos se dirigem para ela. Ah, chegou a estrela principal. Como isso aconteceu? Como todos nós sabemos? Porque esse foi o papel que escolheram. Mesmo que o personagem que elas retratam seja diferente em cada momento e situação, elas ainda são a estrela principal. Seu papel poderia ser
Sou a mais emocional, ou sou a mais rica, ou sou a mais sensual, ou sou a mais pobre vítima. Ou poderia ser algo completamente diferente. Só você sabe. Por exemplo, algumas pessoas decidem: meu papel é ser o lixeiro e uma pilha de detritos. Então, como vou fazer isso com minha família? Ah, sim, escolho uma família onde todos os outros são ricos e não tenho nenhuma maneira de ganhar dinheiro. Então, posso me sentir como um monte de lixo o tempo todo. Como vou fazer isso em um relacionamento? Vou escolher alguém que não gosta de mim e me diz isso o tempo todo. Como vou fazer isso no trabalho? Eu sei, vou trabalhar no McDonald's e nunca sair de lá. Desempenhando seus papéis, a maioria das pessoas parece estar falando de sua própria biblioteca de fitas. Esta é a fita número 27. Como está hoje? Saí para assistir a um filme maravilhoso. Foi fantástico. O que você acha do Barack Obama? Poderiam ocorrer mudanças? Não acho. E o John McCain? Também não sei sobre ele. Talvez seja um político também, republicano, pelo que ouço falar. Existem as esposas Stepford, filhos Stepford e homens Stepford. São fita número 27, fita número 432, fita número 37. Ah, você respondeu com a fita número 30, fita número 31, fita número 31A. Você respondeu com a fita número 36. Vou responder com a fita número 36A. Essa é a maneira como a maioria das pessoas se comunica. A maioria das pessoas não está presente. Tudo o que elas fazem é rodar a fita e a fita seguinte, e a fita seguinte. É como se elas estivessem em um turbilhão de conversas em torno do vazio. Isso verdadeiramente funciona para você? Ou quando a fita número 31 começa mais uma vez, parece que sua vida inteira tem sido uma mentira? Creio que a maioria de nós sente-se dessa forma em algum ponto. Alguns de nós sentem isso nossas vidas inteiras. Alguns de nós sentem isso somente durante 90% de nossas vidas. As pessoas que estão realmente felizes sentem isso somente 85% de suas vidas. Mas quantos de nós percebem e falam: sabe, sinto como se minha vida não tivesse nada a ver comigo? Em vez disso, você continua dizendo: não tenho que fazer isso certo. Tenho que fazer isso certo. Só preciso controlar isso. Tenho que fazer isso certo. Preciso controlar isso. Tenho que fazer isso certo. Tenho que controlar isso. Só preciso que isso mude e depois realmente terei acertado nisso. Em vez de analisar e dizer: sabe, sinto como se isso fosse uma merda tão grande que não quero que ninguém saiba o quão errado sou, nem eu mesmo. Perceba que esta é a coisa que você tem de entender. Parece, muitas vezes, mais real para você excluir-se da contabilidade de sua vida do que fazer parte dela. E se você estivesse tão presente e consciente do que deseja como sua vida que ninguém pudesse afastá-lo disso, por que você não estaria validando a realidade de ninguém, mas ao contrário, estaria totalmente consciente da sua e inflexível em seu pedido para criá-la? Tudo o que não permite que isso ocorra para você agora, você vai destruir e descriar tudo isso? Sim, certo e errado, bem ou mal, podpoc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Isso seria esquisito, não? Você estaria disposto a ter mais disso? E se tudo o que não funcionou em sua vida foi simplesmente porque você escolheu e tem desempenhado esses papéis que não funcionaram para você? E se você pudesse escolher que papel desempenhar, você estaria disposto a experimentar algo diferente? Não estou lhe dizendo para jogar fora seus papéis, seus personagens e figurinos. Estou recomendando que fique ciente deles. E fique ciente de quando os escolher. E se em vez de acreditar que você é o seu papel, você pudesse escolher os seus papéis e gerar uma vida que realmente pareça real e verdadeira para você. É perfeitamente normal desempenhar um papel quando necessário. Seria loucura esperar que você pudesse simplesmente abandonar todos eles. Por que faria isso? Você tem papéis que tem de desempenhar porque as pessoas que fazem parte da sua vida esperam certas coisas de você. Apenas saiba quando você está desempenhando um papel,
Escolha desempenhar o papel quando necessário. Assim, você é dono do papel e pode usá-lo para tornar sua vida melhor, em vez de tê-lo como seu dono administrando sua vida no piloto automático. Seguem-se algumas perguntas que você pode usar para lhe oferecer diferentes escolhas e possibilidades na próxima vez em que tiver de refazer uma escolha. Estou desempenhando um papel nessa situação? Se estivesse sendo verdadeiramente eu nesta situação, o que escolheria? Tudo o que não permite que isso apareça, você vai destruir e descriar tudo isso agora, por favor? Sim, certo e errado, bem ou mal, pode poc, todas as nove, curtos, garotos e aléns. Se eu não estivesse escolhendo este papel agora, o que poderia escolher em vez dele? Tudo o que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora? Sim? Certo, errado, bem ou mal, pode poc, todas as nove, curtos, garotos e aléns. Se eu tivesse opções melhores do que aquelas que já considerei no passado, o que escolheria? Tudo o que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora, por favor? Sim? Certo e errado, bem ou mal, pode poc, todas as nove, curtos, garotos e aléns. Se eu pudesse escolher qualquer coisa que desejasse aqui, o que escolheria? Tudo o que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora, por favor? Sim? Certo e errado, bem ou mal, pode poc, todas as nove, todos garotos e aléns. Se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse fazer isso sair da maneira que desejasse, como isso apareceria? Depois, use sua varinha mágica. Pode poc, tudo o que não permite que isso apareça dessa forma. Certo e errado, bem ou mal, pode poc, todas as nove, curtos, garotos e aléns. Obrigado.